Algumas evidências de uma nova era satânica. Os 7 pecados capitais da Igreja cristã são cobiça, orgulho, inveja, ira, gula, luxúria e preguiça. Satanismo defende a indulgência de cada um destes pecados, pois eles podem ser o caminho para a satisfação física, mental ou emocional. Um satanista sabe que não há nada de errado com a cobiça, ela significa apenas querer mais do que já se tem. Inveja significa olhar para a posse alheia e ser cobiçoso para obter coisas semelhantes para si mesmo. Inveja e cobiça são as forças motivadoras da ambição, e sem ambição, muito pouco do que é realmente importante poderia ser alcançado. Gula é simplesmente comer mais do que você precisa para manter-se vivo. Quando você comeu até o ponto da obesidade, um outro pecado, orgulho, irá lhe motivar a reconquistar uma aparência que renove o seu autorrespeito. Qualquer um que compre uma peça de roupa com qualquer propósito além de cobrir seu corpo e protegê-lo dos elementos da natureza é culpado de orgulho. Satanistas geralmente encontram zombadores que afirmam que etiquetas não são necessárias. Deve ser apontado para estes destruidores de etiquetas que um ou mais artigos em suas próprias roupas não são necessários para os manter aquecidos. Não há uma pessoa no mundo que seja completamente destituída de ornamentação. O satanista aponta que qualquer ornamentação no corpo destes zombadores mostra que eles também são culpados por orgulho. Indiferente do quanto prolixo e cínico possa ser sua visão do quão livre ele ainda está usando elementos do orgulho. Ser relutante em levantar de manhã é ser culpado de preguiça, e se você costuma ficar na cama tempo o suficiente, você pode se encontrar cometendo um outro pecado, a luxúria. Ter a menor excitação de desejo sexual é ser culpado de luxúria. Na condição de assegurar a propagação da humanidade, a natureza fez da luxúria o segundo instinto mais poderoso, o primeiro sendo a autopreservação. Compreendendo isso, a Igreja cristã fez da fornicação o pecado original. Desse modo, ela se assegurou de que ninguém escaparia deste pecado. Seu próprio estado de existir é resultado do pecado. O pecado original. O mais forte instinto em cada ser vivente é a autopreservação, a qual nos traz ao último dos 7 pecados mortais, o ódio. Não é o nosso instinto de autopreservação que é despertado quando alguém nos agride, quando nos tornamos furiosos o suficiente para nos proteger de outros ataques? Um satanista pratica esse princípio. Se um homem lhe bater em uma das faces, esmurre-o na outra. Não poupe o agressor. Seja um leão no caminho, seja perigoso mesmo na derrota. Desde que os instintos naturais do homem o levam ao pecado, todos os homens são pecadores e todos os pecadores vão para o inferno. Se alguém for para o inferno, então com certeza encontrará todos os seus amigos lá. O céu deve ser povoado mais apropriadamente por algumas estranhas criaturas que viveram para ir a um lugar onde eles podem tocar harpas por toda a eternidade. Os tempos mudaram. Os líderes religiosos não pregam mais que todas as nossas ações naturais são repletas de pecado. Não pensamos mais que o sexo é sujo, ou que ter orgulho de si mesmo é vergonhoso, ou que esperar alguma coisa importante a mais é vicioso. Claro que não, os tempos mudaram. Se você procura uma prova disso, olhe o quão liberal as igrejas se tornaram. Porque elas estão praticando todas as coisas que você prega. Satanistas escutam essas e outras declarações similares o tempo todo e eles concordam incondicionalmente. Mas se o mundo mudou muito, por que continuar a se agarrar às fileiras de uma fé morta? Se muitas religiões estão negando suas próprias escrituras porque estão fora de moda e estão pregando as filosofias do satanismo, por que não chamá-las pelo seu correto nome, satanismo? Certamente isso se tornaria bem menos hipócrita. Nos últimos anos, tem havido uma tentativa de humanizar o conceito espiritual do cristianismo. Isso tem se manifestado nos mais claros conceitos não espirituais. Massas que recitavam em latim, agora estão recitando na própria língua, o que só faz o absurdo mais fácil de compreender e, ao mesmo tempo, despoja a cerimônia da sua natureza esotérica, a qual é consistente com as opiniões do dogma. É muito mais simples obter uma reação emocional, usando palavras e frases que ninguém pode entender, do que com declarações que a mente mais simples poderá questionar quando escutá-las numa linguagem inteligível. Se padres e ministros fossem usar há 100 anos para encher suas igrejas as técnicas que usam nos dias de hoje, poderiam ser caricaturados de heresia, chamados de demônios, frequentemente perseguidos, mas certamente excomungados sem hesitação. Os religiosos lamentam, nós devemos acompanhar os tempos, esquecendo que duelando com os fatores limitados e as mais profundamente mortais leis das religiões de mesa branca. Nunca pode haver suficiente mudança para encontrar as necessidades do homem.
Religiões do passado têm sempre representado a natureza espiritual do homem com pouca ou nenhuma preocupação com suas necessidades carnais ou mundanas. Elas têm considerado a sua vida apenas transitória e a carne nada mais do que uma concha, prazer físico trivial, e a dor como uma conveniente preparação para o reino de Deus. Quão bem a completa hipocrisia surge quando o homem honrado faz uma mudança em sua religião para acompanhar a natural mudança do homem. O único caminho que o cristianismo pode eterna e completamente servir às necessidades do homem é converter-se ao satanismo agora. Tornou-se necessária uma nova religião baseada nos instintos naturais do homem para seguir adiante. Eles lhe deram um nome. É chamado de satanismo. É esse poder condenado que tem causado controvérsias religiosas sobre o controle da natalidade. Uma descontente admissão de que a atividade sexual por divertimento veio para ficar. É o demônio que induz as mulheres a mostrarem as suas pernas para excitar os homens, os mesmos tipos de pernas, agora socialmente aceitáveis de serem admiradas, que são mostradas pelas jovens religiosas, quando elas caminham de lá para cá com suas roupas curtas, que passo encantador da mão direita ou esquerda. É possível que logo vejamos o topless de religiosas sensualmente rebolando seus corpos no rock da missa solenis? Satã sorri e diz que adoraria essa finura. Muitas religiosas são moças muito lindas com pernas bonitas. Muitas igrejas com algumas das maiores congregações têm os maiores aplausos, música sensual, também satiricamente inspiradas. Afinal, o demônio sempre tem tido as melhores músicas. Os piqueniques da igreja, apesar de toda a conversa da tia Marta sobre a generosa colheita do Senhor, nada mais são do que uma boa desculpa para a glutonaria de domingo, e cada um sabe que muito mais que a leitura da Bíblia anda pelos arbustos. O meio de angariamento de fundos de muitos bazares de igreja é comumente conhecido como um carnaval, o que costumava significar a celebração da carne. Agora um carnaval é ok, pois o dinheiro vai para a igreja, a qual prega contra as tentações do demônio. Será dito que essas coisas são somente artifícios e cerimônias pagãs que os cristãos emprestaram. Verdade, mas os pagãos revelaram os prazeres da carne e foram condenados pelas mesmas pessoas que celebram seus rituais, mas os chamam por nomes diferentes. Padres e ministros estão na linha de frente das demonstrações de paz e mentindo nas estradas de ferro, na frente de trens carregando material de guerra, com tanta dedicação quanto os seus irmãos do clero, dos mesmos seminários que estão abençoando as balas e bombas e combatentes nas capelas das Forças Armadas. Alguém deve estar errado em algum lugar. Seria Satã o único qualificado para agir como acusador? Certamente eles o chamam assim. Quando um filhote de cachorro atinge a maturidade, torna-se cão adulto. Quando o gelo derrete é chamado água. Quando 12 meses se passaram, temos um novo calendário com o apropriado nome cronológico. Quando a magia se torna um fato científico, nos referimos a ela como medicina, astronomia, etc. Quando um nome não é mais apropriado para determinada coisa, é lógico apenas mudá-lo para um novo nome que melhor se adapte ao assunto. Por que então, nós não seguimos o mesmo processo na área da religião? Por que chamar a religião do mesmo nome, quando os dogmas desta religião não mais se adaptam ao original? Ou se a religião prega as mesmas coisas de sempre, mas seus seguidores não praticam quase nada dos seus ensinamentos? Por que continuar a chamá-los pelo nome dado aos seguidores desta religião? Se você não acredita no que a religião ensina, por que continua a suportar uma crença que é contraditória com seus sentimentos? Você nunca deveria votar numa pessoa ou numa ideia em que não acredita. Então, por que perde o seu voto eclesiástico com uma religião que não é consistente com as suas convicções? Você não tem direito de se queixar sobre uma situação política para a qual tenha votado ou defendido em qualquer momento, o que inclui voltar atrás e complacentemente concordar os vizinhos que aprovam a situação política, só porque você é muito preguiçoso ou covarde demais para falar o que tem na mente. Assim é o escrutínio religioso. Igualmente, se você não pode ser agressivamente honesto em suas opiniões por conta das consequências desfavoráveis de empregados, líderes comunitários, etc., você pode, pelo menos, ser honesto consigo mesmo. Na privacidade do seu próprio lar e com amigos íntimos, você deve fortalecer a religião que possui os seus maiores interesses no coração. O satanismo é baseado numa filosofia muito sadia, diz o emancipado. Mas por que chamá-lo de satanismo? Por que não chamá-lo de algo tipo humanismo ou um nome que poderia ter a conotação de um grupo de feitiçaria, algo um pouco mais esotérico, algo menos barulhento? Há mais de uma razão para isso. O humanismo não é religião. É simplesmente um modo de vida com nenhuma cerimônia ou dogma.
O satanismo tem ambos, dogma e cerimônia. Dogma, como foi explicado, é necessário. O satanismo difere grandemente de todas as outras denominadas mesas brancas, feitiçaria branca ou grupos mágicos atualmente no mundo. Essas religiões moralistas e arrogantes protestam que seus membros usam os poderes da magia apenas para propósitos altruísticos. Os satanistas olham com desdém os grupos de feitiçaria branca, pois eles sentem que o altruísmo peca por antecipação. Não é antinatural ter o desejo de obter coisas para si mesmo. O satanismo representa uma forma de egoísmo controlado. Isso não significa que você nunca fará nada para ninguém mais. Se você faz alguma coisa para alguém que você quer tornar feliz, a felicidade dele lhe dará uma sensação de gratificação. O satanismo defende uma prática modificada da regra de ouro. Nossa interpretação para essa regra é: faça aos outros o que eles fazem a você, porque se você faz aos outros como eles deveriam fazer a você e eles, em retorno, tratam você mal. Vai contra a natureza humana tratá-los com consideração. Você deveria fazer aos outros o mesmo que eles fariam a você, mas se sua cortesia não é retornada, eles deveriam ser tratados com a vingança que merecem. Os grupos de feitiçaria branca dizem que se você amaldiçoa uma pessoa, isso retornará a você em triplo, voltará para casa, ou em algum momento, o bumerangue retornará para quem o enviou. Essa é outra indicação da filosofia baseada na culpa que é defendida por esses neopagãos, grupos pseudo-cristãos. Feiticeiros brancos querem pesquisar feitiçaria, mas não podem divorciar, a si mesmos, dos estigmas arraigados. Assim, eles se chamam magos brancos, e 70% de sua filosofia baseia-se nos vulgares e triviais dogmas do cristianismo. Qualquer um que pretenda se interessar em magia e ocultismo por razões outras do que ganhar poder pessoal é o pior tipo de hipócrita. O satanismo respeita o cristianismo ao menos por ser consistente em sua filosofia baseada na culpa, mas só pode sentir desprezo pelas pessoas que tentam parecer emancipadas da culpa por se ligarem a um grupo de feitiçaria, e então praticam a mesma filosofia básica do cristianismo. A magia branca é supostamente usada somente para o bem ou propósitos altruísticos e a magia negra, como dissemos, é usada somente por egoísmo ou razões diabólicas. O satanismo não desenha nenhuma linha divisória. Magia é magia, quer seja usada para ajudar ou para prejudicar. O satanista, sendo um mago, teria a habilidade de decidir o que é justo e então aplicar os poderes da magia para alcançar suas metas. Durante as cerimônias de magia branca, os praticantes permanecem dentro de um pentagrama para se protegerem das forças do mal que eles chamaram para os ajudar. Para o satanista, parece uma grande hipocrisia chamar essas forças para os auxiliar, enquanto, ao mesmo tempo, protegem-se daqueles poderes verdadeiros pelos quais pediram por auxílio. O satanista entende que somente se pondo em aliança com essas forças ele pode, completamente sem hipocrisia, utilizar os poderes das trevas em seu melhor proveito. Numa cerimônia mágica satânica, os participantes não unem as mãos e dançam ciranda-cirandinha, queimam velas de várias cores para diferentes desejos, chamam os nomes de Pai, Filho e Espírito Santo enquanto supostamente praticam as artes negras, usam um santo como guia pessoal para obter ajuda para os seus problemas, molham a si mesmos em óleos aromáticos e esperam que o dinheiro apareça, meditam para chegar ao grande despertar espiritual, recitam longos encantamentos com o nome de Jesus dito com frequência a cada poucas palavras, etc, etc, ad nauseam, pois esse não é um modo de praticar magia satânica. Se você não pode se divorciar de sua autoilusão hipócrita, você nunca terá sucesso como mago. Muito menos como um satanista. A religião satânica não apenas tem cantado a pedra, atirou-a completamente para longe. Por esse motivo, porque ela deveria sustentar os muitos princípios para os quais seria completamente oposta, denominando-se por qualquer outra coisa além do nome que está totalmente em comunhão com as doutrinas contrárias que a maquiaram de filosofia satânica. Satanismo não é uma religião de mesa branca, é a religião da carne, do mundano, da matéria, tudo que é regido por Satã, a personificação do caminho da mão esquerda. Inevitavelmente, a próxima questão feita é: entendi, você não pode chamá-lo de humanismo, pois o humanismo não é religião. Mas por que ter uma religião em primeiro lugar, se tudo que vocês conseguem é o que vem naturalmente, de qualquer forma? Por que simplesmente não deixam acontecer? O homem moderno tem seguido um longo caminho, tem se tornado frustrado com dogmas sem sentido das religiões passadas. Estamos vivendo uma época de iluminação. A psiquiatria tem feito grandes avanços no esclarecimento humano quanto à sua verdadeira personalidade.
Estamos vivendo uma era de qualidade intelectual distinta de qualquer outra que o mundo já viu. Tudo isto está muito bom, mas há uma falha neste novo estado de qualidade. Uma coisa é intelectualmente aceitar algo, mas aceitar emocionalmente a mesma coisa é um assunto completamente diferente. A única necessidade que a psiquiatria não pode preencher é a inerente necessidade humana de emocionalizar através do dogma. O homem necessita de dogma e ritual, fantasia e encantamento. A psiquiatria, apesar de todo o bem que tem feito, tem roubado do homem a maravilha e a fantasia que a religião no passado o proveu. O satanismo, dando-se conta das necessidades correntes do homem, preencheu a antiga lacuna entre religião e psiquiatria. A filosofia satânica combina os fundamentos da psicologia, bem-estar honestamente emocionalizado ou dogma. Ela provê ao homem sua mais necessitada fantasia. Não há nada de errado com o dogma, o suprir não é baseado em ideias ou ações que vão completamente contra a natureza humana. O caminho mais rápido entre dois pontos é a linha reta. Se todas as culpas que têm sido construídas podem ser transformadas em vantagens, elimina-se a necessidade da purgação intelectual da psique na tentativa de limpá-la de todas essas repressões. O satanismo é a única religião conhecida pelo homem que o aceita como ele é e promove a racionalidade de tornar uma coisa má numa coisa boa, ao invés de dobrar-se para trás a fim de eliminar a coisa má. Por essa razão, depois de avaliar intelectualmente os seus problemas através do senso comum e extrair o que a psiquiatria nos tem ensinado, se você ainda não pode emocionalmente liberar a si mesmo da culpa injustificada e colocar em prática suas teorias, então você deveria aprender a fazer a sua culpa trabalhar em seu benefício. Deveria agir sobre os seus instintos naturais e, por sua vez, se você não conseguir se realizar sem o sentimento de culpa, divertir-se com sua culpa. Isso pode soar como uma contradição de termos, mas, se você pensar sobre isso, a culpa pode frequentemente acrescentar um estímulo aos sentidos. Os adultos deveriam aprender bem a lição com as crianças. Crianças frequentemente têm prazer em fazer alguma coisa que sabem que não deveriam fazer. Sim, os tempos mudaram, mas o homem não. A base do satanismo sempre existiu. A única coisa nova é a organização formal de uma religião baseada nas peculiaridades universais do homem. Por séculos, várias estruturas de concreto, pedra, argamassa e ferro têm sido devotadas à abstinência do homem. É o melhor momento para seres humanos virem a parar de lutar entre si e virem a devotar seu tempo para construir templos destinados à indulgência humana. Mesmo que os tempos tenham mudado, e sempre o farão, o homem permanece basicamente o mesmo. Por 2000 anos, o homem tem feito penitência por algo que, em primeiro lugar, ele nunca deveria ter sentido culpa. Estamos cansados de recusar os prazeres da vida que merecemos. Hoje, como sempre, o homem necessita desfrutar de si mesmo aqui e agora, em vez de esperar por suas recompensas no céu. Então, por que não ter uma religião baseada na indulgência? Certamente é mais consistente com a natureza da besta. Nós não estamos mais suplicando fracamente, tremendo diante de um impiedoso Deus que não se preocupa se vivemos ou morremos. Nós temos autorrespeito, pessoas orgulhosas, nós somos satanistas.